Oi. Feliz sábado. Vamos lá. Feliz sábado. Aí sim, aí sim. Gente, é muito bom, né? Ter passado essa semana aqui com vocês. Hoje, às 10 horas da noite, a gente tá voltando pra lá. E agora, talvez só ou no meio do ano, que tem férias no mês de junho. Mas eu já tenho um compromisso para ir para Delmiro Gouveia. Ou então no final do ano. Mas estou vendo aí uma situação que surgiu aí para mim, para o Rio Grande do Sul. E eu não fui agora porque lá é frio. E eu não sou muito bom de frio, sabe? Vou dar vontade de se deitar e cobrir. Mas aí, tipo, eu acho que no final do ano acho que eu vou lá. Como o pastor Charles falou, é bom conhecer outros lugares enquanto a gente respira, né? E depois que a gente morre, já era. E assim, o Anderson, tu me ajuda colocando aqui na tela o... Bom, irmãos, foi muito bom, né? Como eu falei, essa Semana Santa, lá no palco, lá em cima, as pessoas participaram lá, principalmente a criançada. E uma vez eu ouvi de um homem, né, que ele falou assim: deixar os inimigos pequeninos e não o impeça. E esse homem é nada mais nada menos do que o Filho do Homem, o próprio Jesus. E quando os adultos não querem ouvir, Deus levanta a nova geração. Talvez a gente não tenha essa visão, mas a criança de hoje vai ser o adolescente e o homem do amanhã, a mulher de amanhã. E eles estão tendo a oportunidade que muitos daquela comunidade não tiveram, de ouvir as verdades preciosas do céu, né? E as crianças estavam lá cantando, falando de Jesus. Se você prestar atenção nos vídeos que eu posto, às vezes quando eu falo, e eles respondiam: Jesus, Jesus, já tem essa certeza, né, desde pequeno, que a única salvação que existe é em Jesus. E quando, desde criança, já sente a necessidade de ouvir a palavra de Deus, a tendência é que quando se torne adulto, também se incline para as coisas do céu. Eu lembro que, quando eu tinha idade deles, o que eu mais lembro dessa igreja era que aqui do lado, quando acho que era a irmã Sebastiana morava aqui do lado, tinha uma Semana Santa e todas as vezes eram filmes que passavam e o meu pai me trazia para assistir. Eu lembro disso. Então veja que eu lembro isso até hoje. Então a nossa estadia ali naquele local, a nossa estadia ali naquele local ali, naquela comunidade, vai marcar e vai impactar muito daquelas crianças, de tal forma que quando elas estiverem adultas, elas vão lembrar, porque o Espírito Santo vai tocar nessa parte sentimental delas. Elas vão lembrar do filme de Jesus, dos louvores de Jesus, da palavra que se abria, que falava de Jesus. Então, nós estamos pregando o Evangelho para as crianças também para os adultos. Olha só, o tema que nós iremos abordar essa manhã aqui é esse aqui, ó: fé e as obras. Salvação pela fé ou pelas obras? E aí? Qual o dilema? É pela fé ou é pelas obras? Fé ou obras? Eu vou convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8. Efésios 2, a partir do 8. Efésios 2, versículo 8. Amém? Amém? Todo mundo achou? Estão procurando ainda aí? Amém? Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus, nós te pedimos que
o Espírito Santo possa falar conosco mais uma vez essa manhã. Porque nós acreditamos que Ele falou através dos louvores, através das orações, através da reflexão da lição. E mais uma vez nós te pedimos, nós te rogamos ao céu, que pelos méritos de Cristo, porque não há mérito em nós, mas há mérito em Cristo, que o teu Santo Espírito, esse presente que habita no meio de nós, que Ele possa nos ensinar, que Ele possa abrir a nossa mente, que Ele possa abrir o nosso coração e nos ensinar, nos instruir em toda a verdade. E desde já, é isso que nós te pedimos. E nós te agradecemos, porque nós sabemos que além do Espírito Santo, Tu irá enviar para aqui milhões de anjos do céu, para que esses possam nos guardar e nos proteger no estudo, para que possamos obter o conhecimento da Tua palavra. Que nós possamos se calar, que nós possamos, nesse exato momento, apenas focar em ouvir a Tua mensagem. No doce nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos lá. Diz assim, nessa versão que eu vou usar: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo está dizendo que pela graça, mediante a fé, nós somos o quê? Salvos. Então Paulo afirma, é pela fé. Paulo está dizendo, é pela fé. Mas aí eu gostaria que vocês pulassem e fossem lá para o livro de Tiago. Tiago 2, a partir do versículo 14. Tiago 2, 14. E quando você achar, diga amém. Se você não achar, espere um pouquinho, e aí nós iremos esperar até que você ache, para que nós possamos ler juntos essa verdade que será revelada aqui através do Evangelho de Tiago. Amém? Tiago, capítulo 2, versículo 14. Amém? Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Aí no versículo 17, será que essa fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aí Tiago está dizendo que se não tiver obras, a nossa fé está o quê? Está morta. Então Tiago está dizendo, é pelas obras. E agora? Me parece que nós temos uma contradição aqui. Enquanto Paulo está dizendo, olha, é pela fé, Tiago está dizendo, é pelas obras. Será que existe algo de errado aqui? E agora? Isso. E agora parece que tem uma contradição aqui. Porque vamos lá, Paulo aponta para a fé, Tiago para as obras. Alguém está errado aqui? Como resolver essa situação? E o irmão Regis já deu um caminho. Ele já meio que deu uma direção. Porque Paulo está dizendo, olha, é fé. Mas Tiago está dizendo, não. Mas obras, e as obras? E agora? Como resolver essa situação? Vamos começar pelo apóstolo Paulo, né? Vamos lá. Vamos voltar para o livro de Efésios. E agora a gente vai examinar o texto,
né, todinha aqui, mas de forma mais profunda, e depois nos voltamos para Tiago, e no final a gente chega à conclusão aqui, vamos tentar resolver essa questão agora aqui. A partir do versículo 14. 14, meu Deus. Não, 8. 8. A partir do 8. Vamos lá. Vamos lá. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que pudéssemos, andéssemos nelas. Naquele tempo, versículo 12: naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, e não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então Paulo começa a falar, olha, havia uma divisão, mas através de Cristo há só um povo. Porque quando o pecado chegou na terra, nós que éramos filhos de Deus, famílias de Deus, o pecado nos dividiu. E o pecado nos tornou inimigos de quem? De Deus. Mas Cristo veio e pelo seu precioso sangue, Ele nos religou novamente com o Pai, novamente com o céu. Agora, preste atenção no versículo 15. Diz assim: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Até o 16: reconciliou-se ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Eu vou pedir para o Anderson, coloca aqui essa parte que eu li, acho que é o slide 7, aqui na TV, que eu quero ir para lá. Aí, isso. Vocês estão vendo que eu colori alguns textos aqui? Viu que eu colori alguns textos aqui? Eu deixei em amarelo, aboliu. Deixei aqui em roxo, lei dos mandamentos. E eu coloquei aqui amarelinho, que não está ali, ordenanças. Então a palavra de Deus, Paulo está dizendo que Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E Ele nos reconciliou, ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E eu fiquei assim, eu preciso entender o que significa essa palavra ordenança aqui. E nós vamos saber, próximo. E eu fui pesquisar. E ordenança lá no dicionário, ela é ordenança, é um substantivo feminino, dividido em 3 partes: ordem, mandamento, lei, regulamento de manobras militares, substantivo de 2 gêneros: soldado que está às ordens de uma repartição ou de um chefe. Então vamos lá: ordem, mandamento e lei. Olha para mim aqui. Quando Adão e Eva pecaram, por que foi que eles não morreram ali naquela hora, naquele momento? Por que foi que eles não morreram? Porque Deus estendeu o quê? A graça.
Mas houve morte naquele dia ali, sim ou não? Alguém morreu naquele dia? Quem foi que morreu? O cordeirinho morreu. E ali surgiu o quê? Uma ordem que um animal deveria ser sacrificado em oferenda a quem? A Deus. Porque um dia o verdadeiro sacrifício iria ser realizado. E durante essa semana nós comemoramos ou celebramos mais uma vez o momento em que o verdadeiro sacrifício foi feito. Quem foi que morreu na sexta-feira? Que também é conhecido como Sexta-feira Santa. Quem morreu? Jesus. Então, quando nós voltamos lá para o texto, que ele falou assim: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aquela ordem, aquele mandamento de sacrificar animal ou animais, foi o que? Cessado, porque o verdadeiro sacrifício foi feito através do sacrifício feito por Jesus. Em Jesus, essa lei foi o que? Abolida, porque Ele é o Cordeiro de Deus que se entregou para pagar o preço do seu pecado, do meu pecado, do nosso pecado. E Paulo está dizendo: havia dois povos, o de Deus e o inimigo de Deus. Mas através de Cristo, através da sua morte, o que aconteceu? Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. E agora nós retornamos para onde? Para os braços de Deus, pelos méritos de Cristo. Através da cruz, fomos reconciliados com o Pai. Cristo nos religou com a eternidade. Diga amém. Cristo nos religou com a eternidade. Nós estávamos condenados à morte eterna, mas através da obra de Cristo, através da sua entrega, através do seu sacrifício, nós somos religados com a eternidade, porque nós estamos livres, libertos, perdoados. Não há mais condenação para todo aquele que está em Cristo Jesus. Aí eu pergunto: Paulo está certo, sim ou não? Sim ou não? É pela fé? É sim, é pela fé. Mas agora vamos para Tiago. Então Paulo está certo. E agora? Lá no livro de Tiago, a partir do capítulo do capítulo 2, a partir do versículo 14, Tiago 2, a partir do 14, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, trate de se esquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Continua lendo a leitura comigo aí. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras? Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. É tipo assim: você tem fé, mas cadê as tuas obras? Porque com as minhas obras eu mostro para vocês a minha fé. E ele continua: você crê que Deus é um? Faz muito bem, até os demônios crêem também e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil?
Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Então, olha o que Tiago está dizendo. Foi através do que ele fez que ele mostrou que de fato ele tinha fé em quem? Em Deus. Foi a obra que Abraão, de pegar seu filho e de levar, e realmente ele ia sacrificá-lo. Então aquela obra, aquele ato mostrou que realmente Abraão tinha o quê? Fé. Então o apóstolo Tiago está dizendo que é através das nossas obras que eu e você de fato temos o quê? Fé. Porque a fé sem obras, ela é o quê? Morta, é inútil. Ele chama nós de tolos. Vocês são tolos se você não acreditar nisso. Porque até os demônios creem em Deus e o demônio treme. Já pensou se eu tremesse todas as vezes que eu peco? Se eu tivesse a mentalidade da gravidade do meu pecado? Dizem que até Satanás treme, os demônios, os anjos caídos tremem na presença de Deus. Só de ouvir a voz de Deus eles tremem. E muita da gente, a gente não treme. A gente não tem nem medo de pecar. A gente não pensa duas vezes em pecar. Não pensa duas vezes. Já viu a ideia? Nós já está abraçando ali agarrado. Mas continuando. Vocês percebem que a fé operava juntamente com as obras e que foi pelas obras que a fé se consumiu? E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os missionários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é o quê? Morta. Irmãos, Tiago está certo ou está errado? Está certo. Realmente, se eu tenho fé, mas eu não tenho obra, a minha fé ela é o quê? Inútil. A minha fé é o quê? Vazia. A minha fé é o quê? Morta. Se o meu irmão está passando fome, eu estou vendo ele padecendo ali, e eu disse: irmão, vai em paz, viu? Que Jesus te abençoe. Tomara que você coma hoje, viu? Tomara que eu vou orar por você, irmão. Eu vou orar, Senhor, que esse rapaz coma hoje. Você tem que providenciar para ele comer. Porque se você não providenciar, a sua fé é o quê? Morta. Mas você pode até questionar. Você pode até questionar. Mas é quem te dá forças, quem te livra de coisas terríveis durante o seu trabalho. Quem é Ele? Deus. Quem te sustenta é Deus. Eu não me sustento, você não se sustenta. Quem te sustenta é a mão do Todo-Poderoso. Diga amém. E assim como Deus te sustenta, e se você tem a capacidade, tem a condição de ajudar uma outra pessoa, não negue essa ajuda. Porque mais poderosa do que a mão do homem é a mão de Deus. E ai daquele onde que a mão dele do Senhor pese sobre este. Ai desse, era melhor não ter nem nascido. Tiago está totalmente certo. E agora, como entender isso? Fé ou obras? Obras ou fé? E agora? Simples. Os dois estão certos. Paulo está falando de forma vertical. Paulo nos leva direto para a fonte da nossa salvação. Quem é a fonte da nossa salvação? Jesus. Já Tiago fala de forma horizontal. Vertical, Tiago fala de forma horizontal. É através das nossas obras que demonstramos evidências de que realmente estamos aceitando, abraçando a salvação. Você não entendeu ainda? Próximo. Você não entendeu ainda? Paulo está falando da fonte. Paulo está falando: eu sou salvo porque Jesus derramou seu sangue. Eu sou salvo porque Jesus morreu. Eu sou salvo pelos méritos de Cristo. Mas Tiago está falando que eu sou salvo, sim,
pelos méritos de Cristo, mas as evidências na minha vida demonstram que de fato eu estou salvo. É as minhas ações, são as minhas atitudes, é aquilo que eu estou fazendo. As evidências, as pessoas estão vendo, os anjos estão vendo, o céu está vendo, Satanás está vendo, os demônios estão vendo que de fato você mostra evidências, dá exemplos de que você está caminhando com aquele que te salvou, que é Cristo Jesus. Os dois estão certos. Eu sou salvo pela fonte. Quem é a fonte? Quem é a fonte da nossa salvação? Jesus. Mas Tiago também está certo. Pode uma pessoa salva viver quebrando os mandamentos de Deus? Viver sem as obras? Sem amar o próximo? Sem ajudá-lo? Ora, que salvação é essa? E Tiago está dizendo, olha, realmente nós somos salvos pelos méritos de Cristo, mas a sua vida, as suas ações são evidências que de fato você e eu estamos aceitando a salvação que foi ofertada, oferecida por Cristo. As nossas obras são evidências que de fato você caminha com Jesus pelo caminho da salvação. Que essa manhã Deus possa nos abençoar, Deus possa nos proteger, Deus possa nos guardar de todo o mal. Agora preste atenção, você é salvo porque Jesus morreu. Amém? Você é salvo porque Jesus ressuscitou. Você é salvo porque nesse momento Ele está no santuário celestial intercedendo por você. Você é salvo pelos méritos de Cristo. Mas as evidências mostram que de fato você tem aceitado o que Jesus fez e continua fazendo por você. As obras são testemunhas, testificam. As obras testificam que de fato você aceitou a salvação. Que essa igreja, que cada um aqui dos pequenininhos que não tem nem entendimento, como a Lorena, a pequenininha ali, ó, dos mais pequenos até os mais velhos, que nós possamos aceitar o que Jesus fez e que nós possamos demonstrar em nossa vida que de fato Ele é o Senhor da sua e da minha vida. Já dizia Paulo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E nunca se esqueça disso. A fé sem obras, ela é o quê? Morta. E o próprio Jesus diz que quando a gente vê um pequenininho sofrendo e quando a gente não vai lá ajudá-lo, assisti-lo, é a ele que nós estamos deixando de ajudar. Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Paulo escreveu corretamente e Tiago também. E o evangelho é um só, salvos pela graça. Mas as obras mostram que de fato eu estou aceitando o que ele fez por mim. Amém? Vamos ter o louvor especial? Já. Vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos louvar o Senhor.
Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer, e por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá forças para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém? Oi. Que através das nossas obras, né, nós possamos confirmar que nós temos aceitado a salvação oferecida por Jesus Cristo. Aqui tem uma igreja que tem um futuro muito bonito, brilhante, eu diria assim. Mas isso só vai acontecer quando a gente realmente nos esforçar para acolher quem está chegando, para nos esforçar para
quando tiver qualquer programação, a gente se juntar para estar lá ajudando, né? Seja como voluntário, colocando uma cadeira, fazendo uma visita, entregando um livro, um folheto, se envolvendo. Porque é triste você montar uma programação e você vê apenas 2 ou 3, quando poderia ser 30. Entendeu? Que a gente possa olhar mais por esse lado. Eu sei que cada um tem os seus compromissos, cada um tem o seu trabalho, cada um tem os seus afazeres, né? Sejam estudando, trabalhando ou não. Mas vai ter momentos que você vai poder, vai ter momentos que você nem vai estar trabalhando nem estudando. E é nesse momento que você deve ir, se juntar com aqueles que já estão lá. Porque toda ajuda é bem-vinda. E na obra de Deus é abençoada. Não é nem bem-vinda, é abençoada. Que Deus possa nos abençoar essa manhã. Logo mais às 2h30 da tarde a gente volta para aqui para fazer o encerramento, né, dessa Semana Santa. De antemão já queria agradecer as pessoas que estiveram lá ajudando, orando. Agradecer o Regis, a esposa dele, né, a Tassi, que todo dia estava lá montando aquela estruturinha, juntamente com outros irmãos que aqui estão, lá que me acompanhou nas visitas. Thaís. Se eu fosse falar o nome de todo mundo que estava ajudando, eu posso até cometer a gafe ou o erro de não falar o nome de alguém. Ali, o Anderson já levantou a mão ali, o Anderson, né? E um menino que talvez você não dê nada por ele. Por ele ser especial, né? Não tem as faculdades mentais como você tem. Mas ele estava lá levando cadeira, levando a mesa. Nós tínhamos brincadeira com ele, mas ele estava lá. E assim, que vocês tenham mais carinho por ele. Porque se você não tiver carinho por ele, o diabo vai dar um jeito de dar o carinho dele. Eu estou falando do João, menino especial, não tem, né? Tem as suas dificuldades, mas em meio às suas dificuldades, as suas limitações, ele estava lá, correndo, visitando, entregando um livro do jeito dele, mas estava lá. Que a gente possa olhar para ele e entender se a gente está sendo igual a ele. Quem está sendo louco da história? Que boa reflexão, né? Quem está sendo o sem juízo da história? Vamos orar. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa abençoar essa igreja, que o Senhor me deu o privilégio de fazer parte dela, mas que não estou mais presente de forma carnal, né? Sei lá o argumento de usar aqui, mas estarei orando, o Senhor sabe disso, por cada uma dessas pessoas, não para que elas venham se comprometer, porque isso cansa. Tudo nessa vida cansa. Só tem uma coisa que a gente não cansa, é de amar. Quando nós namoramos com quem amamos, nós nunca iremos enjoar da pessoa. Quando nós casamos com quem amamos, nunca iremos enjoar da pessoa. Quando temos os nossos filhos, nunca iremos enjoar dos nossos filhos, porque nós o amamos, nós amamos. Mas que esse mesmo sentimento possa operar no nosso coração, que nós devemos, ou melhor, que nós possamos amar essa casa, que nós possamos amar essa obra, que nós possamos amar servir a Deus, que nós possamos amar estar envolvidos nessa